Abramos a Escritura no livro de Atos, capítulo 4, e façamos a leitura, ouçamos a leitura do verso 13 até o verso 22. Atos, capítulo 4, do verso 13 a 22, dando sequência à nossa série de mensagens nesse precioso livro, o único livro histórico do Novo Testamento, que narra a história da igreja. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Nós vamos orar mais uma vez. Nós sabemos que precisamos mais do que uma compreensão intelectual do registro bíblico. Nós queremos que esse texto, o que nele está contido, seja aplicado ao nosso coração. Isso é alguma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer. Sim, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos envie Teu Espírito Santo para nos guiar por essa passagem, para que vejamos o seu conteúdo e de que forma ele se aplica aos nossos dias e especialmente a cada um de nós individualmente. Dê, ó Deus, que no ler e no expor a Tua palavra, cada passo seja supervisionado por aquele que o Senhor prometeu que nos guiaria em toda a verdade. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos lembrar um pouco daquilo que nós já vimos até agora, para que a exposição do texto faça sentido e que seja bem compreendida pelos irmãos. No relato anterior de Lucas, ele registrou como Pedro havia curado um homem aleijado na porta do templo, uma das portas do templo de Jerusalém, a porta chamada Formosa. Eram 3 horas da tarde, um dos 3 horários de oração dos judeus em Jerusalém, um movimento muito grande, pessoas entrando na porta para se dirigir ao átrio para a oração. E o homem que foi curado era conhecido de todos. Ele era coxo de nascença e sempre era colocado ali naquele mesmo lugar, pedindo esmolas. Todo mundo sabia quem era o aleijado da porta Formosa. Depois de Pedro ter curado o homem, apenas pela palavra que ele declarou, ele anunciou que aquela cura tinha sido feita mediante a fé no nome de Jesus. O Jesus que havia sido morto pelas autoridades, mas que agora estava vivo, e aquele milagre era uma prova disso. E aí eles começaram a pregar para o povo. Uma grande multidão havia se reunido no Pórtico de Salomão, um alpendre que fica à direita. Você olhando o mapa do templo, ele fica à direita. Então, muita gente foi para aquele lugar, aquele alpendre, e ali Pedro e João anunciavam o Evangelho em Cristo Jesus. Isso incomodou muito as autoridades do templo, os sacerdotes, porque a função de ensinar era privativa deles. Os saduceus, que era uma seita muito influente do judaísmo, que não cria na ressurreição dos mortos, por isso não podiam aceitar que eles anunciassem que Jesus estava vivo, e o capitão do templo, que era a segunda maior autoridade ali no templo, depois do sumo sacerdote, e que era responsável pela segurança. Então, eles vieram
prenderam Pedro e João, porque já era no final do dia. Tudo isso começou às 3 horas da tarde, deve ter ido até o final do dia. Não tinha tempo para uma reunião com as autoridades para saber o que fazer com eles. Eles foram jogados na prisão, na cadeia da cidade. E no dia seguinte foram apresentados diante do Sinédrio, que era a maior autoridade religiosa e civil dos judeus, composta de 70 anciãos e mais o sumo sacerdote que presidia. E ali diante do Sinédrio, a maior autoridade dos judeus, os apóstolos anunciaram, ao serem perguntados, que aquele Jesus que eles haviam matado era o Messias e o Salvador, que ele estava vivo e que no nome dele aquele milagre tinha sido feito. E que ele era o único nome dado por Deus entre os homens pelo qual alguém pode ser salvo. Com isso dizendo que o sistema levítico, todo aquele sistema cerimonial, todas aquelas circunstâncias que eram usadas no templo, elas haviam já passado, e que agora era mediante a fé em Jesus, o Cristo, que as pessoas eram salvas. Isso naturalmente não agradou, né, às autoridades, e nós veremos agora o impacto dessa palavra de Pedro ali diante do Sinédrio, e que resultou na primeira perseguição contra a igreja cristã. O livro de Atos vai narrar muitas perseguições, essa é a primeira, que nós veremos então nessa noite. Então, em primeiro lugar, o impacto da pregação de Pedro no Sinédrio, verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram muito admirados com a coragem de Pedro e de João, porque eles estavam ali diante da maior autoridade de Israel, acusando-os de terem rejeitado o Messias, de terem matado Jesus, aquele que era a pedra angular do reino de Deus. E agora eles também estavam dizendo que só havia salvação no nome de Jesus, com isso dizendo que todo o sistema levítico do judaísmo, todo o sistema sacerdotal de sacrifícios, de nada valia, estava anulado ou já tinha sido superado, e era mediante a fé em Jesus que as pessoas agora seriam salvas, o que significava então afirmarem que toda aquela pompa, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes tinham perdido a validade e já não tinham mais função absolutamente nenhuma. Então, quando eles... Era algo muito ousado para se dizer, era preciso muita coragem para dizer isso, especialmente quando a gente lembra que esse mesmo Pedro, algumas semanas antes, covardemente havia negado Jesus 3 vezes. E agora se levanta diante das autoridades que tinham crucificado Jesus para acusá-los de terem matado o Messias de Israel. A diferença é que entre a traição de Pedro e esse discurso, a negação de Pedro e esse discurso no Sinédrio, teve a chegada do Espírito Santo. Isso fez toda a diferença, naturalmente. Essa ousadia e essa coragem era o resultado da plenitude do Espírito Santo na vida de Pedro e de João. O Sinédrio sabia que eles eram homens iletrados, incultos, como lemos aqui no verso 13, ou seja, eles não tinham um treinamento formal para ensinar. Eles não tinham frequentado nenhuma das escolas dos rabinos, não eram discípulos dos mestres da lei, eram galileus, pescadores, pessoas do povo, mas eles estavam falando de coisas sublimes de doutrina, interpretando as escrituras sagradas, fazendo afirmações teológicas, e daí a grande admiração deles, não é? Como é que esses homens estão falando essas coisas, né? E essa coragem, essa ousadia que eles têm de dizer essas coisas diante de nós. E aí, então, eles perceberam que os discípulos tinham estado com Jesus, conforme nós lemos aí, no final do verso 13, não é? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não significa que eles se lembraram de que tinham visto os discípulos com Jesus, mas que a atitude e a pregação deles era igual à de Jesus, que eles conheciam muito bem. Jesus também não tinha treinamento formal, Jesus não tinha estudado teologia nas escolas dos rabinos, mas, contudo, havia surpreendido toda a liderança judaica com aquilo que ele ensinava a respeito do reino de Deus. E agora os seus discípulos estavam fazendo o mesmo. A gente pode até imaginar
o pessoal, os líderes, né, os anciãos do Sinédrio, dizendo assim: a gente pensou que já tinha se livrado desse Jesus de Nazaré e agora ele reaparece nos seus discípulos. Eles pensavam que já tinham acabado com o problema que Jesus trazia, mas agora, né, mataram um, reaparece dois, né, falando do mesmo jeito, dizendo as mesmas coisas, com a mesma ousadia, a mesma coragem, sem nunca ter estudado, sem nunca ter se preparado para isso. E aí então, segunda parte aqui do nosso texto, eles tomam a decisão de calarem os apóstolos, versos 14 a 18. E eles queriam, na verdade, castigar e, se possível, até matar Pedro e João, por tudo que eles estavam dizendo. Afinal, Pedro e João estavam responsabilizando os anciãos e o sumo sacerdote pela morte de Jesus, que eles estavam dizendo que era o Messias e que estava vivo. Mas esse foi o cálculo dos anciãos e do sumo sacerdote. Se eles se colocassem contra Pedro e João, como explicariam diante da multidão o milagre que eles fizeram em nome de Jesus? Verso 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Contra fatos, não há argumentos. O homem estava curado, ele estava ali na frente. Se eles fossem, de alguma forma, castigar Pedro e João, como é que eles explicariam a cura daquele homem que todo mundo conhecia, sabia que quem era um paralítico mais conhecido de Jerusalém, provavelmente. Eles não tinham como negar o milagre, não tinham como acusá-los de charlatanismo, porque o homem curado estava ali diante deles. Eles não tinham nada em contrário que pudessem dizer. Então, eles tomam uma única decisão que cabia naquela hora para eles, que era dar um cala-boca nos apóstolos, versos 15 a 17. Eles convocam uma reunião em particular, verso 15, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, o que mostra que não era alguma coisa em que havia consenso. Havia alguns lá dentro que não tinham certeza de que esse era o melhor caminho, como nós vamos ver, inclusive, mais adiante. Eles fizeram isso numa reunião em privado. E a gente pode se perguntar, então, se era uma reunião em particular, como é que Lucas soube que eles tinham discutido isso, né? Como é que Lucas soube que foi esse o assunto? Provavelmente porque um desses se converte depois, não é? Se converte e diz: olha, no tempo que eu era ancião, né? No tempo que eu era contra Jesus, eu participei daquela reunião lá e foi isso que foi decidido. Com certeza essa informação veio de dentro para Lucas, de alguém que se converte depois, né? Como nós já vimos aqui, não tinha unanimidade dentro do sinédrio, né? Porque eles chegaram a discutir qual seria a melhor coisa que devia ter sido feita. Eles sabiam que não podiam negar o milagre, aí no verso 16, que faremos com esses homens? Essa foi a discussão. O que vamos fazer com eles? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles sabiam que não podiam negar. Essa tinha sido a primeira opção deles, desqualificar os apóstolos, não é? Como eles tinham tentado fazer com Jesus, dizer que os milagres de Jesus eram por Beelzebu, ou então chamavam Jesus de enganador. Mas ali não tinha como fazer, porque o homem curado estava na frente deles ali, todo mundo estava vendo. Todo mundo na cidade sabia do ocorrido. Foi feito um sinal notório por eles, ou seja, um milagre extraordinário eles fizeram. E não podemos negar isso. Se eles fossem negar isso aí, eles iriam contra os fatos que eram óbvios para todo mundo na cidade. A preocupação deles era que as coisas que Pedro e João pregavam no templo se espalhasse pela cidade, ou seja, que o Jesus que eles haviam rejeitado e matado estava vivo e era o Messias de Israel. Isso representaria uma perda de prestígio muito grande para os anciãos e para o sumo sacerdote diante da população de Jerusalém. Não é? Como é que eles não perceberam que Jesus era o Messias? Como é que eles não perceberam que era o Filho de Deus? Como é que eles ignoraram todos os milagres, sinais e prodígios que foram feitos? Então estava muito óbvio de que não dava para eles irem contra Pedro e João diante da evidência do milagre. E a decisão, então, foi de ameaçá-los
para que não mais falassem de Jesus a ninguém ali na cidade. Está no verso 17. Para que não haja maior divulgação entre o povo, era isso que eles não queriam, que a pregação, o que eles estavam dizendo, se espalhasse. Para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Vamos ameaçá-los para que eles não falem mais, vamos proibi-los de falar. E foi isso que eles fizeram, né? Provavelmente ameaçaram de castigo físico, ou até mesmo com a morte, se eles continuassem a dizer aquelas coisas a outras pessoas, se eles saíssem dali e fossem falar aquelas mesmas coisas para o restante da população em Jerusalém. Essa foi a decisão deles, ameaçá-los para que eles não mais ensinassem, e foi isso que eles fizeram, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Abertamente, eles proibiram, claramente fizeram a proibição. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Eles tinham autoridade para fazer isso, pensando em termos civis? Tinham. Eles eram a autoridade civil e religiosa de Israel. Eles, se identificassem um falso ensino, um falso profeta, ou alguém querendo trazer um ensinamento contrário às coisas de Deus, eles tinham autoridade, não só para prender, mas inclusive para pedir a condenação, como eles fizeram com Jesus. Acusando Jesus de ter cometido blasfêmia por ter dito que era o Filho de Deus. Então, os discípulos estavam em risco de passar pela mesma coisa, porque eles tinham autoridade para fazer isso. Então, eles chamaram de volta Pedro e João para a reunião e disseram: olha, a nossa decisão é essa, que nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão mais ensinar, não vão falar mais no nome de Jesus para qualquer pessoa que seja. Aqui os líderes de Israel começam a perseguição contra os cristãos que vai durar até a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos diante do relato da primeira das milhares e milhares de perseguições que acometeram os cristãos até o dia de hoje e que haverá de acometer até o dia da vinda do Senhor Jesus. No caso, eles apenas advertiram para não pregar o Evangelho, apenas proibiram com ameaças de castigo e talvez até a morte. Mas mais tarde, durante o tempo do Império Romano, os cristãos seriam não somente proibidos de falar, mas também de se reunir, de professar a Cristo, e seriam presos, torturados e mortos de forma brutal, como aconteceu durante o reinado de 10 imperadores, até que Constantino passou o Edito de Milão, no final do século IV, que deu liberdade aos cristãos para se reunir e cultuar a Deus como eles achassem que deveriam. Mas até hoje o cristianismo é perseguido. É a religião mais perseguida do mundo. Dependendo do país, a perseguição é mais severa. Em outras, como aqui no Brasil, em outros países, como aqui no Brasil, a perseguição é mais silenciosa, ela é velada, é o que a gente chama de uma perseguição simbólica, que consiste em calar, usar a lei, usar as autoridades e usar outros recursos para calar o testemunho dos cristãos na sociedade e assim por diante. Na nossa terceira parte aqui do texto, de 19 a 20, nós temos a resposta de Pedro e João. Vocês estão acompanhando. Eles pregaram, estavam pregando no templo, foram presos, trazidos diante do Sinédrio, perguntaram com que poder eles tinham feito aquele milagre, disseram em nome de Jesus que vocês mataram, mas que era o Messias, que está vivo, a prova é a cura desse homem aí, e ficaram admirados com a coragem deles, e a única solução que eles viram para o impasse era ameaçá-los para tentar evitar que aquele ensinamento se espalhasse por Jerusalém. Como foi que Pedro e João responderam àquela autoridade, aquele uso da autoridade? A verdade é que o Sinédrio não tinha a menor ideia do fogo que tinha sido ateado e que se espalharia pelo mundo todo. Eles não tinham ideia do fogo que queimava no coração de Pedro e João. E eles pensavam que meras ameaças seriam suficientes para calar a boca dele. Pedro e João, na sua resposta, primeiro, apelam para a consciência dos seus acusadores. Verso 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem
se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Eles apelam para a consciência daqueles presbíteros, daqueles anciãos do Sinédrio. Vocês são os mestres da lei, vocês são a autoridade maior religiosa. Então, o que parece para vocês? Vocês acham que Deus vai querer que nós obedeçamos a Ele, ou Deus vai querer que a gente obedeça a vocês? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? No nosso lugar, o que vocês fariam? Eles apelam para a consciência dos seus próprios juízes. E aqueles homens, de fato, eles eram os detentores do conhecimento. Eram os detentores, Jesus mesmo disse, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles tinham conhecimento das Escrituras, eles sabiam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, Deus supremo, e que todo homem devia obediência final a esse Deus. Então, que eles julgassem o que é que os discípulos deveriam fazer. Obedecer a eles, porque eles estavam dando claramente uma ordem que era contrária à ordem que Deus havia dado, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e tinha esse conflito, a ordem de Cristo e a ordem deles, proibindo que eles anunciassem o nome de Jesus. Então, eles apelam para a consciência dos seus juízes dessa forma. E segundo, eles não somente apelam para a consciência dos seus acusadores, mas eles assumem as consequências da sua recusa em obedecer. No verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Façam o que quiserem com a gente, mas a gente não pode obedecer isso aí, porque a gente não pode deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Pedro e João testemunharam durante 3 anos do ministério de Jesus, da sua pessoa, testemunharam a sua morte, eram testemunhas da sua ressurreição, escutaram os ensinos de Jesus, viram os milagres que Jesus tinha feito, estiveram com ele no alto do monte da transfiguração, quando a glória de Deus veio sobre ele e a voz disse, esse é meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Não tinha como eles ficarem calados, não tinha poder nenhum nesse mundo que poderia obrigá-los a emudecer diante daquilo que eles viram e ouviram. Tal a grandeza, tal a importância, tal a glória dos fatos que eles ouviram e que eles viram, que eles não tinham como obedecer à voz do Sinédrio, à ordem do Sinédrio, e que os anciãos de Israel então fizessem o que quisessem com eles, mas calar, eles não iriam calar. Essa, em suma, é a resposta que eles dão aos membros do Conselho Maior. Aqui é preciso uma explicação, não é? Nós cristãos reconhecemos as autoridades que Deus colocou em nossa vida. Deus colocou autoridades na sociedade. Romanos capítulo 13 fala que as autoridades que existem, elas foram colocadas por Deus, e quando Paulo disse isso, o imperador era Nero. Então, Deus colocou autoridades na sociedade, colocou autoridades na igreja, colocou autoridade na família, tem uma hierarquia. Então, nós respeitamos as autoridades, menos, ou à exceção, quando aquela autoridade em particular quer nos levar a desobedecer uma diretiva clara da parte de Deus. Estou enfatizando isso porque às vezes os cristãos confundem ou confundem os seus pensamentos ou seus sentimentos com a revelação da vontade de Deus e usam isso como pretexto para ir contra a autoridade. Não, eu estou falando da autoridade revelada. Se alguma autoridade quiser me obrigar a ir contra o que a palavra de Deus me diz, então eu estou desobrigado de obedecer àquela autoridade, porque aqui julguem vocês mesmos. Deus quer que eu obedeça ou prefere que eu obedeça aos homens quando há um conflito de vontades, quando há um conflito de leis? Cristãos são cidadãos respeitadores da lei e da autoridade, menos quando são obrigados a ir contra aquilo que Deus revelou na sua palavra, como, por exemplo, uma proibição de pregar o Evangelho. E é por isso que os cristãos são perseguidos nesses países onde as autoridades baniram o cristianismo e dizem que é uma religião ilegal
e não querem deixar os cristãos nem se reunir, nem testemunhar da sua fé, sob pena de prisão, em alguns casos de morte. E os cristãos não se calam, porque eles não podem deixar de falar daquilo que viram e ouviram, daquilo que eles sabem que é a verdade, a palavra de Deus, e nem diante da ordem de Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os apóstolos tinham recebido a ordem de pregar ao mundo, por isso eles não obedeceriam ao Sinédrio, e fizessem o que fizessem, eles assumiriam as consequências da sua desobediência, entre aspas. A última parte do nosso texto está aí do verso 21 a 22, a decisão de soltarem os apóstolos. O Sinédrio estava aí realmente numa situação, numa sinuca de bico, né, como a gente diz, né? Não tinha muita coisa que fazer. E, portanto, eles, diz aí o verso 21, ameaçaram ainda mais duramente e soltaram os apóstolos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Como nós já vimos, a intenção deles era castigar e mesmo matar Pedro e João. Pretextos não faltavam, mas era preciso um pretexto que fosse aceitável ao povo, porque o povo todo viu o milagre. Então eles tinham que achar uma boa razão para poder castigar, manter preso ou matar os apóstolos, e eles não tinham. Poderiam inventar pretextos se eles não tivessem o apoio popular, o apoio do povo. O povo todo, diz aí o verso 22, aliás, final do verso 21, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. O povo estava atribuindo aquilo que aconteceu a Deus, porque ia atribuir a mais quem? Quem mais teria poder para fazer aquilo que Pedro e João fizeram com aquele homem? E para destacar a radicalidade da cura, Lucas registra aqui no verso 22, ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. É só aqui que ele coloca essa informação, que ele não tinha dito isso, só tinha dito que era coxo de nascença, era aleijado de nascença. E aqui a gente sabe agora que o homem tinha 42 anos e estava naquela situação. Tempo suficiente para ser conhecido pela cidade, tempo suficiente para todo mundo saber que, de fato, ele era aleijado, tudo isso preparando o cenário para essa cura extraordinária que só podia ser atribuída a Deus e que foi feita em nome de Jesus, provando, no mínimo, que Jesus era Deus e que estava vivo e que, através dele, as pessoas podiam encontrar perdão e reconciliação com Deus. Muito bem. Que texto desafiador para nós, não é? Vamos para algumas aplicações aqui, caminhando já para a nossa conclusão. A primeira, nós temos que lembrar que perseguições foram profetizadas pelo Senhor Jesus. E que se hoje a gente não sofre uma perseguição maior, é somente pela providência de Deus. A gente está vivendo uma bolha no Ocidente. E aqui já vai mais uma outra aplicação nossa. Os sinais mostram que essa liberdade no Ocidente, ela vai sendo tirada aos poucos, através de leis, através de eventos, experimentos que foram feitos durante, por exemplo, essa pandemia, que testaram a paciência das igrejas, nos proibindo de reunir, que é inclusive um direito constitucional, é um direito de culto, está na Constituição, isso foi tirado como uma espécie de teste. Então, devagar, a gente sente que o cerco está fechando em cima da igreja cristã. Não toda igreja cristã, mas toda igreja cristã que seja como Pedro e João, que não vão calar, que vão pregar o Evangelho e vão anunciar a exclusividade de Cristo e as consequências do Evangelho para as pessoas em sociedade, família e como indivíduos também. Então, como o apóstolo Paulo vai dizer algum tempo depois, escrevendo a Timóteo, aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Então, essa é a primeira coisa. Foi profetizado pelo próprio Jesus de que seus discípulos seriam perseguidos. Nós vemos o primeiro cumprimento disso aqui, e, como eu disse, até o dia de hoje isso tem acontecido. Segunda coisa, nós devíamos agradecer a Deus pela liberdade que nós temos. Irmãos, como isso é precioso. Poder nos reunir numa segunda-feira, irmãos de várias denominações diferentes, unidos pelo mesmo objetivo, de estudar a palavra de Deus, de ter comunhão entre nós.
crescer no conhecimento de Deus. E muitos irmãos nossos não têm ideia do que é isso. Eles nunca tiveram esse privilégio. Então, aproveitemos esse privilégio para nos reunir, para nos congregar. Isso de ser desigrejado não faz o menor sentido, não é? Não faz o menor sentido. Eu quero ver o que é que vai acontecer quando houver perseguição e que cristianismo, reunião de cristã for proibida, não é? Aí todo mundo vai lembrar com saudade do tempo em que a gente podia se reunir. Eu acho que até os desigrejados também, que hoje não fazem muita questão disso. Mas a gente só sabe o valor de uma coisa, dizem, né? Quando a gente perde essa coisa. Louvemos a Deus e agradeçamos a Ele, porque, por enquanto, ainda temos liberdade. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer desse texto para nós é a necessidade de estarmos dispostos a agradar a Deus e não aos homens. Essa situação de Pedro e João aqui, em que eles tiveram que enfrentar a oposição da vontade de Deus contra a vontade humana, ela se repete na vida diária dos cristãos, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos. Tem momentos em que você se vê diante desse dilema. Você vai obedecer a Deus ou você vai seguir o seu coração ou fazer a vontade dos homens? Enfrentamos dilemas desse tipo, dependendo da situação, muitas vezes durante a nossa vida. E aqui nós aprendemos a importância de estarmos dispostos, quando chegar o momento, fazer a decisão certa. Será que Deus quer que eu agrade o homem ou o agrade? Estou disposto a sofrer as consequências da minha decisão ou da minha posição por Cristo Jesus, ou para não sofrer, ou para não perder prestígio, ou perder o emprego, ou qualquer outra coisa, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que me mandarem, ainda que eu saiba que aquilo é contrário à palavra de Deus. Julguem vocês o que é o certo, se é servir a Deus, obedecer a Deus, ou obedecer aos homens quando eles nos pedem coisas contrárias a Deus. Só é possível viver uma vida assim, andando com Deus, amando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo, como Pedro estava aqui. Lembra da covardia de Pedro, né? Se fosse antes de Pentecostes, Pedro roeu a corda 3 vezes, não é? Mas agora ele toma essa posição. A diferença é o que aconteceu no meio, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que me leva aqui a esse próximo ponto, que eu creio que o livro de Atos deixa muito claro que o principal efeito da plenitude do Espírito Santo é ousadia para testemunhar de Jesus. É a disposição e a coragem de falar de Cristo em situações hostis e adversas, ir para lugares onde Cristo nunca foi anunciado, falar de Jesus diante das autoridades, diante dos seus inimigos, diante dos seus juízes. É para isso que o Espírito Santo foi dado com poder e autoridade. Aquele poder que Jesus se refere lá no final de Lucas, quando ele diz assim, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e na verdade ele diz isso também, não é, em Atos capítulo 1, verso 8, e vocês serão minhas testemunhas. Esse poder tem a ver com essa capacitação, com essa coragem de falar de Jesus, quaisquer que sejam as consequências. E quem foi salvo por Cristo, quem viu e ouviu, ele não pode ficar calado. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se o Evangelho mudou sua vida, se você experimentou a graça de Deus mediante a palavra dele na sua vida, eu sei que você não pode ficar calado. Se você tem ficado calado ou se você não tem se entusiasmado com a redenção que há em Cristo Jesus, então é tempo de buscar a Deus, confessar pecados, se reconciliar com Deus, renovar a sua vida, porque o exemplo de Pedro e João nos mostram qual deveria ser a vida cristã normal. Era assim que a igreja deveria ser, corajosa, pronta para enfrentar as consequências e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, queridos, a vida de vocês, que nós todos estejamos prontos a pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, onde quer que Deus nos coloque, ainda que isso nos custe alguma coisa. Amém?